Bem, irmãos, nós queremos agradecer primeiramente a Deus, depois ao pastor, quando nos dá a grande incumbência de trazer a palavra na manhã desse dia, né? E hoje a igreja está muito bem representada. Queremos aqui mais uma vez parabenizar os pais da Antonella. Acertei, olha, tá vendo? Nós queremos parabenizar todos os familiares, os pais, né, por esse momento tão importante na vida da Antonella, né? Eu acredito que no momento em que a Antonella foi apresentada aqui, ela não entendeu nada, mas os seus pais entenderam, os seus parentes entenderam, e com certeza, no passar dos tempos, eles estarão orientando, né, a Antonella no caminho em que se deve andar, né? Porque a palavra de Deus nos orienta, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele se envelhecer, ele não se desviará dele. Portanto, é com os nossos filhos, a caminho da casa de Deus, é que nós orientamos ele a ser um servo do Senhor. Portanto, os pais da Antonella, que Deus esteja assim os abençoando rica e poderosamente. Bem, irmãos, nós estaremos falando algo para a nossa igreja, algo que nós já temos estudado também na escola bíblica dominical, né? É um assunto que nos tem provocado muito, né? E hoje não foi diferente, ali na classe com o pastor Joani, né? O irmão Zarco também estava vibrando ali, né? Uma lição maravilhosa, né? O irmão Geto, toda a classe, né? Estava vibrando ali, quando nós aprendemos um pouco sobre a correção, né, da igreja, né? E a correção na igreja é importante não para o desânimo das pessoas, mas para que a igreja possa seguir de uma forma como ela possa agradar a Deus, né? Eu costumo dizer que a igreja é considerada a noiva de Cristo. Por que a noiva? Porque a noiva tem que ser bonita, ela tem que ser algo referencial, né? Quando alguém vai em um casamento, não vai lá, eu vou lá, eu quero ver o noivo, né? As pessoas falam, eu quero ver quem? A noiva, né? A noiva referencial, ela precisa de estar muito bonita. Quando eu casei, a Ângela estava de uma forma maravilhosa, né? Maravilhosa. E ela está maravilhosa até hoje, né? E, portanto, irmãos, isso é muito importante, nós termos essa consciência, que na igreja, a igreja precisa, né, de ter a aparência de Cristo, né? A igreja, diante de um mundo pegando fogo, né? A igreja precisa de ser oásis, um local onde a pessoa chega e sabe que ali ela está sendo acolhida e ali reina a presença de Deus e o Deus da justiça, né? Então nós precisamos de zelar por isso, que é muito importante, né? Nós estarmos procurando fazer jus, né, aquilo que Deus espera de cada um de nós. Obrigado, meu garoto. E dentro de tudo isso, irmãos, nós estaremos ainda falando sobre um pouquinho, né, missões. O pastor Isaías é o promotor de missões, ele não pode deixar de falar de João 3,16 também, né? A irmã vai estar projetando ali, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, algo incomparável. O amor humano é um amor que ele é falho. Por sermos humanos, nós podemos falhar, mas o amor de Deus, o amor ágape, né, é um amor perfeito, é um amor perfeito. E nós podemos ver que a ação desse grandioso amor foi entregar o seu Filho em resgate da humanidade. E nós vemos que o amor de Deus é um amor inclusivo, é um amor que, na verdade, ele promove a união. Hoje nós falamos aqui, logo no início, na devocional, trazida pelo irmão Dalto, ó, quão bom e quão suave é em que os irmãos vivam em união.
Portanto, quando se fala no amor de Deus, é um amor que inclui todos, todos na totalidade, né? Inclui ali o Vando que está conosco, meu amigo Vando, né? De vez em quando, fique de pé, Vando, para que a igreja possa lembrar de você. De vez em quando a gente bate um papinho lá, né, Vando? Né? Ele passa lá pela minha casa, né? A gente fica bastante tempo ali conversando, né? Ele é amigo ali também amigo e vizinho ali do Wanderson, né? E da Rosângela. Portanto, irmãos, o amor de Deus é aquele amor inclusivo, um amor que aconchega, Apesar das nossas diferenças, o amor de Deus nos traz a entender que nós precisamos reconhecer o seu Filho que foi levado à cruz para nos salvar. E esse amor que nos leva a entender, né, nos traz também uma responsabilidade muito grande de anunciar esse Jesus para outras pessoas. Um amor incondicional, né? Um amor que, na verdade, ele é abrangente, ele quer que todas as pessoas no mundo inteiro, nós estamos anunciando missões, e missões é o mundo inteiro. O campo é o mundo. Portanto, Jesus amou aquelas pessoas no passado. Jesus ama as pessoas no presente. E Jesus ama as pessoas que estarão no futuro, né? Até a sua volta. Portanto, um amor inclusivo, um amor que, na verdade, quer todos ao seu lado, né? A Bíblia nos mostra que, na verdade, ele é longânimo para que ninguém se perca. Ele está sempre dando tempo, dando oportunidade ao homem para reconhecer o seu estado pecaminoso e assim se voltar para Deus. Dando continuidade aqui, no amor do Pai, vamos completar a missão, o nosso tema, né? No amor do Pai, vamos completar a missão. A missão requer de nós união como irmãos. Esta missão requer de nós união como irmãos. Uma igreja, ela não pode fazer nada se ela não for uma igreja unida. Uma igreja em que todos estarão e estão remando na mesma direção. Uma igreja é como um barco onde um rema para um lado, o outro já rema para o outro, não vai se chegar a um denominador comum. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para ela para ela completar essa missão, é necessário que ela esteja unida. Todos somos irmãos, independente de posições sociais, independente de qualquer coisa, nós somos irmãos em Cristo, né? Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém, né? Pastor Isaías está hoje aqui na frente, né? Pregando, trazendo a palavra. Devemos estar orando pelo nosso pastor, ele precisou de sair, né? Por isso que nós estamos aqui na frente hoje. Devemos estar orando pelo pastor, pela sua esposa, que precisaram de se retirar, né? Mas nós precisamos, queridos irmãos, de estarmos unidos, né? Em um só propósito. E no decorrer desta reflexão, estarei mostrando aos irmãos algumas deficiências que a igreja tem encontrado. A igreja já encontrou no passado e a igreja ainda hoje encontra essas deficiências. Deficiências essas, onde existe ser humano, né, irmão Bento? Ali tem dificuldades, porque somos falhos, somos pessoas com a gama de dificuldades, e essas dificuldades só são resolvidas através da pessoa de Jesus. Quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, a nossa mente, né, começa a trabalhar, e assim a gente começa a ver aquilo que fez de errado, e agora nós vamos a Deus, e assim há um conserto de vida. Bom quando acontece isso. Agora, a coisa mais triste que tem é a pessoa quando tem a mente cauterizada pelo pecado. Ele erra, mas na verdade ele já está totalmente inflexível. Ele não sente mais nada, né? Mas nós estamos querendo falar aqui hoje. Aquele que de fato conhece Jesus, ele não tem uma mente cauterizada pelo pecado.
Ele sabe do momento que ele errou, ele se volta para Deus, ele busca o perdão, ele chora na presença de Deus. Chorar não é um sentimento de fraqueza, não, queridos irmãos. Quando nós choramos diante de Deus, grandes coisas acontecem. Em busca do perdão, em busca de conserto na nossa vida, a coisa é modificada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é consolador. E ele nos trata da melhor maneira possível. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 11. Nós estaremos lendo esses versículos de uma forma responsiva. Eu estarei lendo o primeiro versículo e sucessivamente os irmãos. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a criança em Cristo. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez. Nós te damos graças, ó Deus, na beleza da sua santidade, porque tu és um Deus que nos ama, um Deus que, na verdade, quer que todos se acheguem a ti. Por isso nós somos gratos, ó Deus, na manhã desse dia, por termos aqui tantos visitantes e saber, Senhor, que tu ama, ó Deus, cada um deles com amor grandioso. Agora, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. No nome de Jesus, amém. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo, conforme nós estudamos, nós podemos ver aqui que fala sobre dois personagens, né? Os irmãos que têm contato com a palavra de Deus sempre já conhecem, né? Que é o apóstolo Paulo, e o outro é Apolo, um grande pregador do evangelho também, né? Companheiro de Paulo, que teve ali também na igreja de Coríntios. Portanto, o apóstolo Paulo começa a dizer: eu não pude falar como espirituais, não vos dei alimento sólido. Há entre vós ciúmes e contendas. Irmãos, alimento, que o apóstolo Paulo está falando aqui, é uma palavra que, na verdade, se ele fosse passar para aquelas pessoas,
ele não conseguiria, talvez, ter êxito, né? Uma palavra firme, mas ele estava tratando aquelas pessoas como criança, porque, na verdade, eles ainda eram carnais. E uma pessoa carnal, ela não para refletir, ela pensa que ela sabe, né? Eu sei, eu faço, né? Na verdade, as conclusões ela tira por ela mesma, né? E o apóstolo Paulo começa a trabalhar essas pessoas também com cuidado, exortando aquelas pessoas, mas com amor, com a atitude de querer trazer elas de volta. E a igreja de Corinto, né, como nos dias de hoje, era uma igreja que tinha muitos problemas, né? A igreja de Corinto era uma igreja num local totalmente portuário, né, aonde as pessoas ali compravam e vendiam, né? E ali chegava pessoas de vários locais. E ali nasceu aquela igreja ali, e nós vemos que então tudo que na verdade acontecia, né, dentro da igreja era reflexo que as pessoas buscavam lá de fora. Tudo aquilo que acontecia que na verdade atrapalhava o contato das pessoas direta com Deus, porque na verdade elas estavam sendo minadas, né, pelo mundo lá fora. É diferente nos dias de hoje? Não. Infelizmente, as nossas igrejas têm passado por várias dificuldades, várias decepções, simplesmente pelo fato delas estarem aderindo muitas coisas que, na verdade, né, tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós temos uma cartilha para nos ajudar a cada dia, chamado Bíblia, a palavra de Deus para nos orientar. E por teimosia de muitos, muitos têm deixado essa cartilha de lado. E aqui nós vemos o trabalho que a igreja de Corinto estava dando para o apóstolo Paulo, né? Ele sabia que entre os irmãos, está lá no versículo 3, havia ciúmes e contendas. Como isso tem atrapalhado o bom andamento das nossas igrejas? Eu não posso falar nossa igreja, porque se eu falar a nossa igreja, eu estou sendo injusto. Eu vou dizer as nossas igrejas, né? Ciúmes, contendas. O pastor hoje falou comigo, mas não falou com fulano de tal. Eu fiquei triste, porque eu senti talvez o que ela está sentindo. Aí já começa um problema. Eu prefiro mais o pastor Isaías do que o pastor titular da nossa igreja. Eu prefiro mais o ministro fulano de tal do que o outro ministro. Então começa a surgir no seio da igreja uma série de dificuldades e leva a contendas. Agrada ao Senhor, um Deus que é inclusivo, conforme nós lemos logo no início. Quando se fala do amor de Deus, Ele quer que todos estejam juntos, todos estejam assim buscando a sua face, louvando a cada dia. O homem foi criado para quê? Para o louvor da glória de Deus. E na maioria das vezes, infelizmente, por trazer coisas de fora, o homem tem se degradado entre si dentro das nossas igrejas, por causa do ciúme e por causa da inveja. Aparentemente, às vezes, parece bonitinho, né? A gente abraça uma pessoa, não, mas essa daí não tem nada contigo não, tá? Ela tem comigo, né? É bonitinho, é interessante. Mas isso, queridos irmãos, isso vai minando, vai apanhando uma proporção, e essa brincadeira vai se transformando em verdade. Daqui a pouco a igreja está toda dividida. Nós vemos aqui duas bancadas, né? A primeira, a segunda e a terceira. Já pensou se vocês ficarem separados, né? Aqui, literalmente, que dificuldade. Mas precisamos de buscar a união no Senhor. E o apóstolo Paulo tinha uma dificuldade muito grande com aquela igreja, porque aquela igreja tinha pessoas que chegavam. Hoje na classe, o irmão Zacro ainda lembrou dos gnósticos, né? Aquelas pessoas que na verdade chegavam, minavam e tentavam ali modificar tudo, atrapalhar o bom andamento. E como existe isso hoje, irmãos?
Precisamos de nos apegar com as nossas doutrinas bíblicas. Precisamos de sermos conhecedores da palavra de Deus. Precisamos de viver a palavra de Deus, beber desse evangelho a cada dia. Nós aprendemos hoje lá com o livro o texto do versículo da escola dominical, titular, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos de dar continuidade nisso, querer conhecer o Senhor a cada dia. E cada vez que nós conhecemos o Senhor, a gente vê que nós somos pequenos demais, ainda falta alguma coisa, porque conhecer Deus é como estar diante de uma fonte inesgotável, uma fonte que não cessa a cada dia. E quando nós buscamos a presença de Deus, nós aprendemos a viver como igreja, a viver como irmãos, não viver um brigando com o outro, achando que o outro é melhor do que o outro. Eu acho interessante que nós fomos membros, Ângela lembra disso, nós fomos membros de uma igreja há muitos anos atrás, né? Não que o pastor seja velho, sou um garotão. Há muitos anos atrás, e tinha um irmão, né? Um irmão era muito amigo nosso, e de vez em quando eu conversava com ele, particularmente, e chamava a atenção dele por causa daquilo. Ele chegava para mim e falava o seguinte: pastor Isaías, eu agora tenho um cargo de destaque na igreja. Irmãos, quantas pessoas têm se enganado com isso? Um cargo de destaque. Não existe destaque diante de Deus. Não existe destaque. Eu sou pastor, eu posso falar o que eu quero, eu posso dizer o que eu penso. Eu sou vice-presidente da igreja, então eu estou aqui para cobrar A, cobrar B, cobrar C, e esqueço que existe alguém que me cobra. E na igreja funciona assim, irmãos. Somos cobrados pelo próprio Deus. É como se fosse aqui, é uma colocação meia difícil, né? Talvez para você que é um cristão mais antigo, né, você pode pensar até que eu estou falando uma coisa muito difícil de ser falada. É como se fosse uma plateia aqui na frente, ou melhor, aí, uma plateia, e aqui estão os artistas. Só que a plateia só tem um. A plateia é o próprio Deus, olhando nós trabalharmos. Ele está aqui nessa igreja agora, através do seu Santo Espírito, observando muito mais que aquilo que o pastor Isaías está falando, muito mais daquilo que você está ouvindo na manhã desse dia. Ele está sondando os corações, porque ele conhece os corações. Nós vemos um homem que entrou para a galeria dos heróis da fé, chamado Davi. Como Davi passava por dificuldades, mas ele chorava na presença de Deus. Senhor, o meu humor se transformou em lágrimas. O meu humor se transformou em sequidão. Ele se tornou uma pessoa seca. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E precisamos exalar a salvação de Deus através de uma vida digna diante de Deus. Não é viver por aí rindo que nem maluco, não. É viver exalando felicidade que vem de Deus. É mostrar para as pessoas que Jesus Cristo transforma. Se vamos completar a sua missão, precisamos estarmos hábitos com as nossas vidas. Senão tudo que fizermos será em vão. Eu gosto muito de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não espere, querido irmão, receber um tapinha nas costas, um parabéns, não. O seu trabalho não é vão no Senhor, a recompensa está nas mãos dele. Ele é o justo juiz, e é ele que sonda corações. De repente eu estou fazendo muito bonito em cima desse púlpito, mas o meu coração está muito distante.
O meu coração está nas coisas mais volúveis desse mundo. O meu coração está somente em um rótulo, mas não tem conteúdo. E é isso que Deus espera de nós. Fazemos o trabalho de Deus com cuidado, com amor, com zelo, colocando primeiramente as nossas vidas no altar, porque senão tudo que viermos fazer será em vão. Um dizia, eu sou de Paulo, e um outro, eu de Apolo, como se Cristo estivesse dividido. Está lá no versículo 4. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo era um grande pregador. Apolo tinha uma eloquência maravilhosa, tinha um conhecimento filosófico, conhecimento judaico, e colocava esse ministério à disposição do Senhor. Colocava esse ministério em dedicação daquilo que ele recebeu do Senhor. Da mesma forma, o servo de Deus, Paulo, ele usava o seu ministério para beneficiar, para levar a igreja a uma vida reta diante de Deus. E ali, por falta de conhecimento, o povo se deixou corromper pela divisão, né? Ah, eu prefiro Paulo, né? Porque Paulo tem umas palavras, às vezes até dura, pesada. Quem estudou a lição hoje, viu lá no estudo que nós tivemos ali na classe com o pastor Joani, né? É necessário que a carne seja entregue para Satanás para que o espírito seja cuidado. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo ele era muito claro, muito enfático nas suas colocações. E muitos escolhiam Paulo, outros escolhiam Apolo, muitos se atreviam a dizer, eu sou de Cristo. Aqueles convencidos que se achavam santarrão, né? Eu sou de Cristo, eu sou de Cefas, de Pedro. Portanto, irmãos, nós vemos que dois servos de Deus, e lá no versículo 5, quem é Apolo e quem é Paulo? Quem é Apolo e quem é Paulo? E o apóstolo Paulo estava com esta incumbência na mão, de mostrar a verdadeira realidade para os coríntios. Nós vemos que na cidade de Coríntios, era uma cidade tão difícil que tinha um santuário de Diana, uma deusa que era deusa praticamente da prostituição. Portanto, irmãos, nós temos vivido em uma época que o que não falta nos dias atuais é altar para o pecado. E quantos crentes têm flertado com o pecado? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E o camarada vai ficando e vai ouvindo mensagens, ao invés de procurarem edificar sua vida, ele ainda vai disseminando para outras pessoas. Porque o pecado, ele tem a condição de ser algo que contamina. Por isso que o apóstolo Paulo estava trabalhando ali para a igreja ser trabalhada, para aqueles que não estivessem dando um bom testemunho, ser tirado, para que viessem fora da igreja, ser trabalhados, ficaria mais fácil para quando elas retornarem de forma diferente. E a igreja, a noiva de Cristo, precisa de ser trabalhada para que ela não tenha esse tipo de sujeira em seu interior. E, infelizmente, a briga tem sido grandiosa, queridos irmãos. Antigamente brigava-se para o pecado não entrar dentro das nossas igrejas. Hoje a briga é para tirarmos o pecado de dentro da igreja. Infelizmente. Ficou diferente. Antes se brigava para não entrar. Hoje se briga para tirar. Nós vemos ainda lá no versículo 6, né, o apóstolo Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de quem? Veio de Deus, né? Ele plantou, né? O apóstolo Paulo estava ali
quando aquela igreja ainda não tinha forma, orientando, estava plantando. Apolo regava, cuidava também, da forma como Paulo. E o homem, por ignorância, colocava esses dois irmãos de forma diferente, simplesmente para satisfazerem o seu próprio ego. E nós vemos em um dos textos da palavra do Senhor, nos faz lembrar da seguinte forma: no final dos tempos, né, muitos teriam comichão nos ouvidos, se desviando da sã doutrina e assim dando ouvido às histórias. O que não falta nos dias atuais, queridos irmãos, é contadores de história. Esse púlpito que está aqui, hoje em dia, é chamado de plataforma para contadores de história. Aqueles que fazem, quando é um só humorista que está no palco, qual é o nome que dá mesmo? Stand-up. Homens com título de pastor usa o púlpito para fazer stand-up. Se eu quero ver stand-up, eu ligo a minha televisão em casa e vou ver um humorista. E muitos saem de sua casa, nunca vêm em uma igreja cristã. Nunca foi. Vai lá para ouvir alguma coisa da parte de Deus e tem um palhaço falando tantas coisas que não condiz com a palavra de Deus. E se não estivermos alicerçados na palavra de Deus, isso vai ser um atrativo maravilhoso. Isso vai encher os olhos do público mais jovem, da meia-idade e muitos da terceira idade. Eu sou da terceira idade, mas eu gosto desse tipo de coisa também. Portanto, irmãos, precisamos de conhecer, seguir em conhecer, aprender e viver sobre as coisas de Deus. E lá no versículo 7, nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, Deus é que dá o crescimento. Nem o pastor titular dessa igreja, nem os outros seus auxiliares são nada. Quem dá o crescimento devido para a igreja de Cristo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se nós não acompanharmos isso através do conhecimento da palavra de Deus, nós estaremos vulneráveis diante de uma época pós-moderna que muitos têm sido enganados. Divisão na igreja, irmãos, não chega fazendo de uma forma avassaladora, não. Ela chega de uma forma sutil. É aquele irmão que te agrada muito, tenta te bajular, né? Tentar levar mais um. Aí você olha para esse irmão, é uma bênção. Ninguém espera daquilo que ele é capaz. Precisamos de estarmos orando para termos o discernimento no Senhor. Não é sair brigando com as pessoas, não. É buscar o discernimento no Senhor. É saber que Ele pode modificar as histórias de vida que está indo para uma situação difícil. Portanto, quem planta e quem rega receberá o seu galardão. Tanto Apolo quanto Paulo. Eles receberão do Senhor, no juízo, o seu galardão. O que você tem plantado para receber de galardão do Senhor? O que você tem pensado para, na volta do Senhor Jesus Cristo, receber de galardão? Ser alguém que prega facção, separação na igreja de uma forma sutil? Portanto, é momento de reflexão. Conforme eu falei, volto a falar. Quem prega separação na igreja não prega contando que ele quer separar as pessoas. Não, pelo seu intento, não. Ele chega de uma forma mansinha. Precisamos de orar uns pelos outros. Talvez você possa dizer, que é isso, pastor? Eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Queridos irmãos, Pedro andava com Jesus, no local onde Jesus parava para dormir, reclinar a cabeça, o apóstolo Pedro estava lá também, ouvia Jesus Cristo falar. Jesus Cristo, certa vez, trouxe um discurso muito pesado, né?
E Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, não tem outro. Portanto, irmãos, só ele tem palavras de vida eterna, conforme Pedro disse. Esse homem que estava sempre acompanhando Jesus. Jesus, certa vez, pergunta aos discípulos, né? O que vocês acham que eu sou? Um dizia: tu és profeta, tu és isso, tu és aquilo. E Jesus pergunta: e tu, Pedro, que dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Uma palavra tão firme. Tu és Pedro, Petros, que significa Pedro, né? Petros. Sobre esta pedra, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que palavra maravilhosa de Pedrão! Ao no decorrer do texto, Jesus fala para os seus discípulos: agora é necessário que eu vá e seja entregue na mão dos pecadores. E Pedro entra na frente agora: Senhor, se for possível, não vai te acontecer nada disso, querendo defender Jesus. É o que eu quero dizer. Nunca diga que eu sou crente, isso não pode acontecer comigo. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, para trás de mim, Satanás, tu que me serve de escândalo. Portanto, irmãos, precisamos de sermos crentes vigilantes. Vigilantes, porque podemos errar. Podemos errar o alvo, mas precisamos de também estarmos atentos a voltar atrás em busca do perdão. E nós vemos depois lá, né, que Pedro fala: Senhor, né? E fala uma série de coisas para Pedro, já no finalzinho lá. E Jesus vira para Pedro e fala: hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E negou. Só que ele chorou. Ele chorou um choro de arrependimento. E é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos nos arrependermos, modificar a nossa vida. Se eu fazia facção na minha igreja, agora eu não faço mais. Se eu vivia brigando com um e com o outro, agora eu não faço mais. Se eu buscava doutrinas de outras denominações para trazer para a minha igreja, agora eu não faço mais. Se eu não estudava a Bíblia e não colocava em prática, agora eu vou colocar. E é isso que Deus espera de nós, uma vida de busca de transformação. E nós vemos ainda no versículo 10, Paulo se coloca como um construtor prudente, né? Ele se coloca como um construtor prudente, né? Ninguém pode lançar outro fundamento sobre aquele fundamento que já existe, que é Jesus Cristo. Nós vemos por aí que existem muitas igrejas com metodologias de crescimento, né? Nós vamos fazer atrativos aqui e vai encher a igreja, né? Não é dessa forma. Quem faz crescer a igreja é o próprio Deus, é o Senhor da igreja. E quando nós pensamos de forma diferente, nós estamos enganados. Ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento da igreja de Cristo é Ele mesmo, é o próprio Cristo. E nós vemos agora uma diferença, né, entre os cristãos aqui de Coríntios, já finalizando, e os cristãos lá da igreja de Atos dos Apóstolos. Eu peço à irmã Marta que coloca aí para mim Atos capítulo 2, 42, 43, 44, 45, 46 e 47. Esses versículos. Isso, até o 47, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescenta na igreja, numericamente falando, é Deus. Não existe metodologia para haver crescimento na igreja.
O que passa desse crescimento saudável vindo de Deus, o que passa disso é procedência maligna. É homens fraudulentos querendo usar metodologias para o seu próprio benefício. E nós vemos que aqui na igreja primitiva, todos tinham o prazer de estarem juntos. Eles gostavam de fazer as suas refeições juntos, estavam sempre no templo, tinha prazer de estar na igreja. O crente precisa de ter prazer de estar na casa de Deus. Nós cantamos um cântico que diz: o meu prazer é estar nos átrios ministrando o louvor. E é isso que precisa acontecer, nós precisamos de viver nesta alegria. Hoje o casal trouxe a Antonella para a igreja. Não houve lugar melhor que vocês poderiam estar aqui hoje. É o local onde educa uma criança para ela ser um cidadão na vida. Quando se leva isso a sério, quando nós levamos que a Bíblia é um meio pelo qual nós precisamos de exercer a nossa cidadania da melhor maneira possível, é uma benção. Agora, quando nós lemos por ler relaxadamente, é a mesma coisa que nada. Portanto, irmãos, a igreja primitiva, nós vemos aí um contraste muito diferente. Eles tinham o prazer de estarem juntos. Quando se vendia, alguém vendia alguma coisa, era distribuído. As pessoas que tinham mais necessidade eram assistidas. Nós estamos entrando na campanha do quilo. Pastor Isaías e a Ângela hoje é raro, que eles esqueceram, né? O que eles vão trazer em casa. Nós vamos trazer à noite. Essa campanha é dia e de noite, até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Porque o celeiro do Senhor precisa de estar cheio. Mas para quem, pastor? Não sei para quem precisar. A Bíblia nos orienta o seguinte, que o que a mão direita dá, a esquerda não deve saber. Portanto, precisamos de suprir as necessidades também. Jesus estava diante de uma multidão de pessoas, né? Como aqui hoje, né? E alguém chegou e falou: a multidão está com fome. E Jesus, dá-lhe voz de comer. A campanha do falecido Betinho é: quem tem fome tem pressa. Isso é realidade. Se alguém está com a barriga roncando, nós precisamos de ajudar. Faz parte da união eclesiástica também. Faz parte da união da igreja. É se sensibilizar com a dificuldade das pessoas, né? E para finalizar, eu quero deixar um versículo com os irmãos, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos recitar esse versículo todos juntos? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiros, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quem são os obreiros? São todos que estão aqui nessa manhã. Todos vocês, até os visitantes, têm um valor específico para Deus. Aquilo que você mais gosta, aquilo que você tem condições de fazer com facilidade, se você colocar diante de Deus, na causa de Deus, na casa de Deus, será uma bênção na sua vida. Porque a vida cristã é uma via de mão dupla. Nós vamos abençoar e automaticamente não fazemos barganha. Vamos abençoar e somos abençoados. Sejamos abençoados pelo Pai do céu. Ele tem grandes coisas para fazer em sua vida, ele tem grandes coisas para fazer nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, a partir de uma vida digna diante de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar?